Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a live Comunicando com Propósito. Essa é a terceira aula da série É Tudo Sobre Jesus. A aula de hoje se chama Acredite e eu vou receber Timóteo Gomes, um amigo meu, empresário e pastor da Nova de Ipanema. Nós vamos conversar sobre como comunicar Jesus. Como é que foi que ele entendeu que ele precisava falar de Jesus para as pessoas a ponto de se tornar pastor, tá? Então pega seu papel e caneta. A aula de hoje está muito legal. Essa conversa vai te ajudar bastante. Não se esqueça de compartilhar esse link com amigos e amigas e assim ajudar a ampliar a mensagem que transforma as pessoas. Muito obrigado. Vamos lá. Olha o Timóteo aí. Tudo Tudo bom? bem? E aí? Tô te ouvindo Bom bem. dia. Bom dia. Tô Como é que você tá, ouvindo. Timóteo? Tô bem, cara. Feliz de poder participar. Tô ouvindo essa introdução aí atento. Tô Que bom. ansioso por compartilhar com vocês. Gente, deixa eu apresentar para vocês, para quem não conhece, o meu convidado, Timóteo Gomes. Ele é empresário do ramo de tecnologia, é pastor. Timóteo é o meu pastor lá da igreja, da Nova Igreja de Ipanema. Eu estou muito honrado de recebê-lo aqui hoje para a gente falar nessa terceira aula da série É Tudo Sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre como comunicar Jesus. Se você que está nos acompanhando tem vontade de ser uma pessoa que multiplica a mensagem de Jesus, já vai deixando nos comentários. Eu tenho, eu falo de Jesus, tá? E aproveita para convidar mais amigos e amigas para entrar nessa live, nessa aula de hoje, a aula Acredite. Timóteo, a palavra está com você. Eu queria que você me contasse primeiro como é que foi essa decisão de aceitar o ministério de pastor, né? De levar isso para a sua vida e comunicar Jesus. Como é que foi o seu processo? Legal. Bom dia, pessoal que está ouvindo. Tô vendo É legal, né? O pessoal vai comentando. Não deixa de comentar, não deixa de mandar o aviãozinho. É... Daniel, cara, eu tenho 38 anos, então eu tô há 7 anos cuidando à frente da Nova Igreja de Ipanema. Há 7 anos atrás, então, eu já era membro de uma igreja, Nova Igreja da Barra, frequentava, e como era um pai de família, tinha meus empreendimentos, tinha meus trabalho e tudo mais. Comunicar Jesus nunca foi uma opção para mim. Desde novo eu criei em Jesus, e lá para os 15, 16 anos, quando eu tomei consciência da importância dele para mim, aquilo passou a ser algo que fazia parte da minha vida. Se você chegasse um pouquinho mais perto, você ia conhecer. De repente eu tomei a decisão de ser um pouquinho mais ativo, mais intencional nisso. Então na igreja eu participava como líder aqui, líder ali. E um dia o lugar onde eu estava, a igreja onde eu estava, o meu pastor falou: olha, a gente vai abrir, tem um grupo novo de algumas pessoas nesse bairro que é Ipanema, e a gente gostaria que você fosse cuidar. Fui orar, porque eu não acho que a gente entra nessas missões de bobeira. A gente não pode assumir uma a gente não pode assumir esses propósitos para desistir no dia seguinte. É isso que eu penso. Cara, isso aqui é uma Verdade. coisa que Deus tem para mim? Isso aqui é algo que é chamado para minha vida, ou isso é de alguém que eu estou querendo imitar? Então eu e minha esposa, a gente orou e a gente Ótimo. viu que aquilo era fundamental para a nossa vida, que aquilo fazia sentido, era o caminho de Deus para aquele momento, para aquele lugar, para nossas vidas. E desde então a gente vem, vamos dizer assim, comunicando Jesus de forma mais oficial do que antes, mais intencional, com mais energia e com muito mais alegria também, porque essa comunicar Jesus abençoa quem está ouvindo, quem está falando sempre. Interessante. Então, você passa por um processo de ouvir a voz de Deus, né? Você vem também de um lar cristão, você cresceu ouvindo a palavra de Deus, mas é uma lição difícil, né, Timóteo? Talvez ela tenha se tornado mais fácil de aceitar essa missão porque você teve convicção de que Deus queria isso para sua vida? Com certeza, tá? Essa convicção, ela é fundamental em tudo que a gente faz, né? E aí, Timóteo, como é que você ouviu de Deus? É uma coisa, pode ficar muito mística, mas de uma forma Sim, muito prática e simples, é uma paz que vem no seu coração. Você começa a se movimentar naquela direção, você vai vendo paz. Mas é fundamental, e foi fundamental essa convicção,
e ela só vem aumentando porque, na verdade, os desafios da vida, eles sempre vão aumentando, né, Daniel? Então, se você não partir com convicção, meu amigo, você não atravessa, você não chega do outro lado, porque, especialmente, comunicar Jesus é algo que vai te custar a tua vida inteira. Vai te custar a tua vida inteira. Você fala, tudo bem, vou comunicar essa mensagem, vou assumir essa responsabilidade. Daqui a pouco tem alguém te ligando 10 horas da noite, 11 horas da noite, hora que você não queria estar ligando, você não queria estar respondendo. Daqui a pouco você tem desafios que você não imaginava. Mas aí é onde eu entendo que se você está disposto a se entregar perfeitamente, inteiramente para o que Jesus está fazendo na sua vida, ele vai te capacitando nessa jornada, né? Interessante. E Timóteo, você é filho de pastor, então você Sou, cresceu vendo o seu pai pregar, sua mãe pregar, né? Você é filho sou. de pastores. Uhum. Você pensava quando adolescente, quando mais jovem, que você também seria um pastor? De jeito nenhum, Daniel. Contrário. Eu falei, cara, adoro, meus pais são muito realizados, eu sou filho de pastores bem-sucedidos e resolvidos. Então, eu adoro conviver e participar do ministério dos meus pais. Eu não achava que aquilo era para mim. Eu, honestamente, sempre tive muita reverência. Eu não acho que isso é um negócio que passa de pai para filho. Eu não acho que isso é um negócio que é uma franquia que você abre e você deixa de heranças. Meus pais sempre deixaram claro, olha, nem existe esse negócio de chamado, a gente diz assim, Deus não tem neto, né? Cara, ou você tem um relacionamento com ele, ou não tem nada. Então, claro que eu me inspirei, claro que eu aprendi, claro que nessa jornada eles me ajudam demais. Não quero menosprezar o que meus pais fizeram. Mas eu nunca imaginei e foi um choque. Assim que eu assumi a liderança de Ipanema, uma das minhas condições para os líderes era: eu não quero virar pastor, porque eu não acho que essa é a minha jornada. E aos pouquinhos Jesus foi falando para mim, cara, deixa de preconceito e abraça o que eu tenho para você. Olha, excelente. Esse assunto, ele e as palavras do Timóteo, elas são muito boas, porque muita gente acha que precisa desde cedo ter isso no coração, acha que precisa ter um dom. Falando de comunicação, eu acredito que as pessoas vão aprendendo um conjunto de técnicas, ações que você faz e você vai se comunicando melhor. Há 5 anos, eu não conseguiria fazer uma live, eu não conseguiria falar para a câmera, mas eu fui treinando. E pregar é falar em público, tem muita gente que não consegue. Você teve algum momento de medo de falar para muita gente? Se você teve, como é que você venceu isso, Timóteo? Cara, sim, totalmente, totalmente. Todo momento que precede um evento assim, né, ao vivo, vou falar, se eu errar, vou estar exposto, vulnerável, dá um frio na barriga. Quando eu já estava há uns 2 anos liderando e pregando sempre, eu fui falar com o pastor da minha igreja e falei, cara, quando é que acaba esse frio na barriga, né? Quando é que você acostuma? E ele falou, cara, eu tô há, sei lá, 40 anos no ministério, tenho um frio na barriga, tô aqui sábado, amanhã, domingo, eu não sei o que eu vou fazer. Então, existe uma parte da coisa que é, se você está fora da sua zona de conforto e se colocando inteiramente vulnerável, você vai sentir um frio na barriga. Mas eu também acredito que, e aí eu vou falar sempre de Deus aqui, mas eu acredito que o Deus que te dá uma visão, ele te dá uma provisão. O Deus que te chama, te capacita. E eu acho que é nessa ordem. Você primeiro entende o que você tem que fazer, entende o teu chamado e se dispõe aí. E no meio do caminho ele vai te mostrar que você tem um cajado, 5 pães e 2 peixinhos, vai te mostrar que dá para resolver com a botija de azeite, ele vai te conduzindo. Mas Excelente. visão antes, provisão depois. Ele vai te dar os dons para você falar ao vivo. Eu acredito nisso. Excelente. Antes de entrar no próximo assunto, que eu quero saber como você concilia a vida de empresário com a de pastor, eu quero dar uma dica para quem está nos assistindo, que é o seguinte: Timóteo muito bem falou sobre você aguardar a provisão de Deus. Eu acredito nisso, a inspiração dele, a força dele, a confiança que ele passa. Ele sustenta quem ele chama, não tem dúvida nenhuma. Agora, falando tecnicamente, né, quando você vai falar em público, tem algumas coisas que você pode fazer. Uma você tem que ter domínio sobre o seu assunto. Não adianta querer falar em público de algo que você não sabe. Você precisa dominar o seu assunto. Como é que se domina um assunto? Estudando. Então você vai passar um tempo em casa, Timóteo se prepara para pregar. Ele não abre a Bíblia e começa a falar. Não. Né? Eu até vou falar sobre uma característica da sua pregação, que é pregar em série, daqui a pouco. Então, assim, você domina o seu assunto, você treina em casa
E o terceiro, que me ajuda muito, por exemplo, é fazer um exercício de respiração. Quando você respira fundo, né, você está se acalmando, você está controlando a ansiedade, está dando mais oxigênio para o cérebro. Isso funciona, melhora o seu raciocínio. Então, a chance de você ficar muito nervoso e esquecer, ela é reduzida. Se você domina o seu assunto, está treinado para falar, e antes de falar, um pouco antes, né, você faz um exercício de respiração, vai respirando bem lentamente, que aí você se acalma e entra em cena, né? Agora vamos lá, Timóteo. Boa parte dos pastores, eles se dedicam apenas ao ministério, né? Uma outra parte tem uma vida do dia a dia de trabalho e se dedica ao ministério. É o seu caso. Uhum. No domingo você está lá pregando, você é o pastor da igreja. Na segunda-feira você é o chefe de uma empresa. Você é um empresário, o cara da tecnologia. Como é que é isso? Como é que é comunicar Jesus no dia a dia? Porque na igreja todo mundo quer saber de Jesus. As pessoas vão lá para isso. Mas e no dia a dia do trabalho? Como é que faz? Cara, é uma pergunta boa demais. Eu acho que é um dilema que todo mundo passa. Eu me lembro de enfrentando esse dilema com 12 anos de idade, pensando, cara, eu acredito em Jesus e eu estou aqui na escola com meus amigos e como é que eu sou íntegro? Acho que a palavra aqui é integridade, ser a mesma coisa, ter a mesma essência em tudo que você faz. É, eu acho que a dinâmica de ser um pastor e ser um empresário, ela é uma dinâmica que, por um lado, te ajuda muito a se conectar com as pessoas, porque você vai entregar uma mensagem. A maioria das pessoas não são pastoras que estão te ouvindo, então elas vão passar Sim. pela segunda-feira e você também. Você está numa conexão ali de os teus exemplos são os exemplos dela. A guerra na Ucrânia afetou o dólar que afetou sua empresa, afetou o dólar que afetou a empresa dela, ou o trabalho dela. Isso é muito bom, mas você tem que... E o outro lado da jornada é você, no meio de uma reunião de trabalho, você lembrar, cara, se alguém da minha igreja estivesse aqui, ou se eu estivesse agora no púlpito, eu faria o que eu estou fazendo? Eu falaria o que eu estou falando? Né? Porque negócios e trabalho, às vezes, vão te empurrando para uma cultura que nem sempre é condizente com o que Deus tem. Então, cara, é um exercício, é um exercício. Tem a dinâmica de você ter que separar tempo para as coisas, como você bem falou. Não dá para você dar uma desculpa na segunda-feira que você não está pronto, porque domingo você estava na igreja. Não vejo Deus abençoando dessa forma. Ele vai te dar sabedoria para gerir o seu tempo, vai te dar sabedoria para ir nos lugares certos, mas como você disse, cara, tem preparo, tem que ler e-mail, tem que se capacitar, tem que fazer reunião. É a mesma coisa para a igreja, você tem que tirar tempo, tem que fazer. Então, em termos práticos, existe uma gestão de tempo, de agenda, de horário, de mente, tem a família, não no meio disso tudo, mas acima disso tudo. Então, tem os seus desafios, sim. E como é que é essa coisa? Tem muita gente que às vezes fala de Jesus, mas acaba não dando o exemplo, não sendo correto o tempo inteiro, porque é difícil. Não estou aqui fazendo qualquer juízo de valor, tá? Uhum, Porque uhum. a vida cristã, ela não é simples, né? A gente está o tempo inteiro passando por provações. Mas como é que você vê isso, Timóteo? Às vezes vale mais a pena falar ou vale mais apenas agir como um cristão? É uma boa pergunta, Daniel, porque eu acho que a gente vive num mundo que não tem mais tolerância para você não ser íntegro com a sua mensagem. Ou você fala de algo que parte de dentro, ou as pessoas rapidamente vão pegar aquela hipocrisia, ou elas vão pegar aquela incoerência no seu discurso. Aham. E o que eu vejo que Jesus tinha de mais relevante, e a Bíblia fala isso, as pessoas ouviam o ensinamento de Jesus e elas diziam, olha, ele ensina com uma autoridade que a gente nunca viu. Ele está falando de algo que ele vive, e ele está vivendo algo que ele fala. Esse é o desafio da vida, cara. Esse é o desafio da vida. Para você que quer entregar uma mensagem, o desafio eu preciso entregar uma mensagem que eu vivo e acredito. Acho ótimo, mas ainda não cheguei lá. Se eu ainda cometo erros, eu ainda tenho coisas que eu estou melhorando. Existe espaço para isso. E existe espaço para você admitir, olha, gente, até aqui eu sei, eu vivo tudo mais, eu estou nesse desafio aqui. Mas eu acredito que a gente, como cristão, a gente faz um desserviço para o nome de Jesus quando as nossas palavras não condizem com quem a gente é e com o que a gente faz.
Eu acho que é um desserviço. Quando eu olho para um Brasil que tem um percentual de população que se diz cristã tão alto, eu, eu imaginava e vislumbrava, tinha uma expectativa de ter um país diferente. Né? Você tem 30%, 40% de pessoas que se dizem evangélicos. Se você juntar cristãos, católicos e evangélicos, você vai lá para, sei lá, 80%. Eu não 86%. Vejo... Pronto, 86%. Eu não vejo 86% dos nossos políticos, dos nossos empresários, das nossas leis, das nossas decisões no trânsito, sendo decisões que condizem com os princípios cristãos. Então, eu sinto que a gente precisa comunicar. Cara, a gente tem que falar. A gente não pode ficar calado. E eu não estou diminuindo o poder de falar, mas o poder de viver é um outro nível. Você gosta muito do Mandela, né? Eu te conheço. Cara, o que é aquele cara, quando ele fala alguma coisa, tem uma vida, ou falava, né? Tem uma vida de exemplos ali por trás. E isso, cara, isso vai nas tuas palavras. Não é qualquer um que está falando, é alguém que vive. Muito bom, muito bom. Eu gosto de pensar, eu concordo com tudo que você falou, o ponto da hipocrisia, da incoerência, eles são muito fortes, porque o mundo ele está pronto, armado, preparado para enxergar isso. Então, às vezes, no menor vacilo, ou então no que parece um erro, é suficiente para a pessoa descredibilizar tudo aquilo que você, que fala de Jesus, né, que está nos escutando, está falando. Um errinho seu, né? E uma definição que eu acho que é muito importante que a gente deve ter é que quando a pessoa se diz cristã, é porque ela quer ser como Cristo, como Jesus Cristo. Perfeito. Eu entendo a mesma Se forma. você, por exemplo, torce para um time, né, você está lá torcedora, você veste a camisa, você compra a bandeira, você para no domingo ou na quarta-feira para ver jogo. Então você está identificado, você se veste como, você é igual. Eu acho que ser cristão é ser como Cristo. E nas poucas vezes em que Jesus falou sobre ele mesmo, né? Ele falou, eu sou manso e humilde de coração. E aí, quantas pessoas estão aí que não são mansas e humildes de coração? Porque Jesus disse que ele era assim, né? Então, ser cristão, acho que é tentar todos os dias ser como Cristo. E esse é um grande desafio. E o que eu acho legal é que a pessoa que começa a seguir os ensinamentos de Jesus, no dia a dia dela, independentemente se ela vai falar ou não dele, ela vai ter uma vida melhor. Né? Porque ele vai ensinar a perdoar, ele vai ensinar a ser paciente, ele vai ensinar a tolerância, né? com o próximo, né? O amor. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, né, Timóteo? Seguir o que ele fala, ser como ele e se preparar para falar sobre ele. Cara, bom, obviamente eu acredito demais nisso, mas eu penso que a vida não foi feita para você viver sozinho. Como você falou, todo mundo erra de vez em quando. E a mensagem de Jesus não é uma mensagem de gente que não erra. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de pessoas perfeitas que sempre são mansas e humildes de coração em 100% do tempo. A mensagem de Jesus é, eu quero chegar lá e eu acredito que eu posso chegar lá, mas eu preciso de ajuda para chegar lá. E, cara, isso é falar de Jesus, isso é viver Jesus e não desistir. Tem a famosa história de Pedro, virou para Jesus e falou, quantas vezes eu preciso perdoar meu amigo aqui? E Jesus falou, cara, 70 vezes 7 por dia. Quer dizer, esquece de ficar contando os seus erros. Esquece de ficar contando os erros do outro. A mensagem é maior do que erro e acerto. A mensagem é sobre uma jornada juntos, onde você reconhece que você precisa de uma ajuda, e essa jornada de uma vida ajudada por Jesus, onde você fala, Jesus, eu preciso de ajuda para fazer essa apresentação. Eu preciso da ajuda para preparar esse assunto. Eu preciso de uma ajuda para entender esse assunto profundamente. Essa jornada é a mensagem de Cristo em tudo que você fizer. E aí não é à toa que você vai vendo pessoas extremamente bem-sucedidas. Está sempre um agradecimento a Deus. Estava assistindo ontem a gravação do Grammy, que eu não tive tempo de assistir ao vivo. E estava vislumbrando quantas pessoas agradecendo a Deus, quantas pessoas envolvendo Ele na sua vida. Não todo mundo, mas é lindo, é bonito e acho que é natural. É bom como você falou. Muito bom. Ó, eu vou pedir para o Timóteo, eu e ele, nós vamos formular 3 dicas para você que quer comunicar Jesus. Né? O que você tem que fazer? São 3 dicas. Mas antes disso, eu tive vontade de fazer uma pergunta, Timóteo. A pessoa
que está nos escutando, que está nos acompanhando hoje, ou que estiver assistindo a gravação dessa aula, se essa pessoa ela quiser conhecer Jesus como ele é, o que essa pessoa tem que fazer? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque é, às vezes a gente tem uma mentalidade, uma visão, uma tradição de que o negócio é muito complicado. E a Bíblia é clara e ela diz assim: se você crer com seu coração e com a sua boca você confessar, você vai ser salvo. Se no fundo do seu coração você tiver uma honesta entrega e falar: Jesus, eu reconheço que eu preciso da sua ajuda e eu quero viver uma vida, eu quero te seguir, né? A história de Jesus, ele virava para os discípulos e falava: vem e me segue. Se de coração você está disposto, e é algo que ninguém vai saber. Então a Bíblia é muito clara: se com o coração você crer e com a boca você falar, você confessar, você fizer uma oração honesta onde você estiver, eu acredito que Jesus vai te encontrar onde você estiver, na situação que você estiver, sem medo, sem vergonha de te chamar de amigo. Ele é o cara que veio aqui por nós. Eu entendo isso com base na Bíblia, Romanos 10, se quiser depois, alguém quiser depois ler. Muito bom. Recomendações daí depois humanas, do Timóteo, camada por cima que você pode usar ou não. Procura uma igreja local, procura se informar sobre a Bíblia, procura se cercar de pessoas que têm essa mesma fé, isso vai te ajudar. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, gente, nós estamos aqui encaminhando para o final dessa aula. A aula Acredite. Acredite nessa mensagem maravilhosa. Essa é a intenção. Timóteo, vamos lá. 3 dicas para quem quer comunicar Jesus. Aliás, quem está nos acompanhando aí, você tem vontade de comunicar Jesus nas suas redes, no dia a dia, né? Dentro da igreja, fora da igreja? Coloca nos comentários, eu quero ouvir, né? Se você é uma dessas pessoas, eu quero ler, né, na verdade, o comentário. Coloca o nosso emoji da live comunicando com propósito, que é a mãozinha. Vamos lá, então eu vou dar a primeira dica, tá? Vamos lá. A primeira dica, na minha opinião, é que você quer comunicar. Você tem vontade. Daniel, eu tenho vontade de falar de Jesus. Eu tenho vontade de falar sobre as coisas da Bíblia. Legal, eu também tenho essa vontade. Timóteo tem essa vontade. É uma vontade genuína e muito boa. Mas por onde começar? Como fazer? Eu já passei por esse pensamento, por essa dúvida. E aí, vamos lá. A minha dica é, você precisa encontrar um assunto na Bíblia. Estou falando de começar, você está começando. Porque a Bíblia, ela tem 66 livros. Ela tem centenas de personagens. Se você começar, você fica perdido. Né? Se você não tiver uma orientação. Aliás, se você quiser começar a ler a Bíblia e nunca leu, comece pelo livro de Provérbios. Depois vá para os Evangelhos. Que essa é uma dica. Agora, para você começar a falar, né, então, escolha um assunto e estude esse assunto. Olha só, um assunto que talvez tenha muita relação com você. Se você é alguém persistente, que leva muito tempo para realizar e acredita e realiza, talvez você tenha que estudar a história de Noé. Se a sua vida já é mais ligada à obediência, você se considera uma pessoa obediente, talvez você tenha que estudar a história de Abraão, né? Nós temos vários exemplos da vida na Bíblia que conectam com a nossa vida. Quer ver? Se a sua vida foi completamente transformada, se você era uma pessoa e hoje você é outra, eu te aconselho a ler a história de Paulo. O que aconteceu com ele, os livros que ele escreveu, porque ele foi transformado. Então, tenta pegar um ponto em comum seu com um personagem bíblico e estude a história desse personagem. Leia os livros que ele escreveu, se for o caso, né, de Paulo, por exemplo. Então, essa é a dica número 1. Estude um assunto da Bíblia que tem a ver com você. Sua vez, Timóteo. Legal. Cara, eu acho que uma vez que você estudou daquele assunto, e a Bíblia ela não é dividida em assuntos, você vai ter que percorrer histórias e encontrar referências, e talvez essa a utilidade de ter alguém para te ajudar, alguém que está mais maduro na fé. Eu acho que o segundo ponto é você colocar isso em prática. Muito Daniel, bom. na minha cabeça. Cara, exercita isso. Não deixa isso ser algo da boca para fora. Pede ajuda de Jesus para te ajudar. Como você falou, eu estou lendo a história de Noé e eu descobri aqui que ele demorou 100 anos para construir a arca e foi persistente. Quem é que faz uma coisa e fica 100 anos construindo? Uau! Jesus, eu quero ter isso para minha vida. Como é que eu aplico isso?
Eu entendo que à medida que você vai vivendo aquilo, você vai se aprofundando nas dimensões do assunto, se aprofundando, isso aqui é um pouquinho mais fundo, tem essa dificuldade, e isso vai sair na sua mensagem, porque você vai se identificar com a pessoa que está te ouvindo, fala, olha, você está querendo ser paciente, como não é? Talvez você passe por essa dificuldade, que eu passei. Então, viver, né? E aquilo lá como algo prático. Muito bom. Ou seja, a mensagem verdadeira, ela comunica o que você vive. Quando a mensagem é verdadeira, né, quando você está comunicando o que você vive. Adorei esse segundo ponto. Pratique o que você está estudando. Pratique o que você está dizendo. Não é isso, Timóteo? Exatamente isso. Colocou numa Muito bom. frase boa. A mensagem é verdadeira quando você comunica o que você vive. E existe um poder transformador. Quando você parte da sua experiência, você fala com autoridade. Isso eu acho fantástico. Né? Você vai, às vezes, aconselhar alguém e aí você já cometeu um erro. Já quebrou financeiramente, já terminou um relacionamento, já falou o que não devia. Aí você fala, não faz isso, porque isso vai te causar um erro. Você sabe do que você está falando, porque você viveu. Isso. A mensagem é verdadeira quando ela comunica o que você vive. E o terceiro ponto aqui é o seguinte, eu acho que você precisa definir a sua forma de comunicar, o seu estilo. Olha só, primeira dica de hoje, estude um assunto na Bíblia. Segundo, pratique o que você está falando. Coloque isso na sua vida para ser realidade. E terceira, defina a sua forma de comunicar. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que tem facilidade para escrever. Então, ela pode criar um Instagram, ou então entrar no Twitter e publicar frase. Tem gente que consegue gravar vídeo com facilidade. Então, ela vai lá, faz uma live, grava um vídeo de 1 minuto. Tem gente que prefere textos maiores. Então, talvez ela tenha que estar no Facebook, fazendo aquele texto grande, bota uma foto bacana. O importante é você definir a sua forma de comunicar. Né? Até dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Twitter, você tem várias formas de fazer. Por que eu acho importante? Porque quando você vai criando essa forma, você vai criando uma identidade da sua comunicação. E as pessoas vão se acostumando. Quando você muda toda hora, você dificulta que as pessoas te entendam. Tá? Então, defina a sua forma e comece a fazer. Beleza? Gostou da dica, Timóteo? Cara, eu ia falar essa última aí, não sei se é uma quarta, se faz parte da terceira, se é 3.1, você decide. Mas começa a fazer. Cara, o seu segundo texto vai ser melhor que o primeiro, o seu 10º texto vai ser melhor do que os anteriores. Quando você estiver no 100º vídeo, você vai estar melhor do que você estava antes, no 1000º. Existe algo sobre, ok, eu estudei, eu estou praticando, e você chega num ponto e fala, cara, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ninguém começa perfeito, mas a excelência se obtém no processo de repetidamente colocar. Então, cara, bota a boca no trombone. Deus está falando com você, você quer comunicar, essa é a sua mensagem, você entendeu? Escreve, faz, vídeo, não sei, todas as opções possíveis, mas não fica parado. É isso aí. Não, excelente. São 4 dicas hoje. Vou repetir aqui. Estude o seu assunto, né? Estude um assunto na Bíblia, escolha um assunto e estude, pratique o que você está estudando e falando, defina a sua forma de comunicar e comece a fazer. 4 dicas para você começar a falar de Jesus, comunicar essa mensagem que transforma o mundo. Timóteo, quero te agradecer muito por você estar aqui. É uma honra, um prazer dividir essa conversa com você, que é meu amigo, meu pastor, um cara que mora no meu coração. E quero deixar aí as considerações finais para você. Cara, adorei o papo fácil, rapidinho, né? E obrigado você que comentou. Vi vários comentários aqui de, cara, que bom, pessoas cumprimentando bom dia, pessoas dando uns feedbacks, e eu adoro essa participação, você faz parte do que está sendo falado aqui, isso aqui não é só um vídeo para vocês. E quero te agradecer pela tua disposição de estar ensinando a gente e avançando com incentivar as pessoas a encontrarem sua mensagem e levar. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. Eu acredito que todos nós nascemos com uma mensagem e a gente vai encontrar felicidade e sucesso à medida que a gente expõe ela. E então, sou super feliz em cooperar com o que você está fazendo. E obrigado pela honra de estar aqui.
Deus consiga te abençoando, abençoa o pessoal aí, tenha um bom dia, né? Bom dia. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Quero te agradecer pela audiência, pelo carinho, você que ficou até aqui. E aí, você gostou dessa conversa? Gente, encheu meu coração de alegria. Muito bom receber pessoas que a gente admira, e é o caso do Timóteo, a quem eu admiro muito. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, deixa nos comentários. Eu vou te responder com o maior prazer, tá? E não se esqueça também de ajudar a ampliar o alcance da mensagem do bem. Pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga. Essa aula de hoje, ela foi muito boa. Ela merece ser compartilhada, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é essa. Aperta o botãozinho inscrever-se e faça parte dessa sala de aula virtual de comunicação e propósito. A gente se vê semana que vem com mais uma aula da série É Tudo Sobre Jesus. Eu te desejo saúde e paz.